Beleza, estudante? Seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai resolver mais um exercício aí da SPSEX, um exercício que fala sobre função, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ficar atualizado com o conteúdo do canal, certo? E no final, se você gostar, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e também deixa qualquer dúvida que você tiver aí nos comentários aí para que eu possa te ajudar mais, certo? Então, depois da vinheta a gente vai pro vídeo. Certinho, exercício na tela aqui e vamos entender um pouco mais desse enunciado. Então, seja uma função tal que. Aí ele deu a função aqui dentro de um intervalo. A função f está assumindo qualquer valor entre -2 e 5. A gente aprende isso como intervalo. Então, como é que a gente vê isso aqui? Então, a gente tem uma reta aqui, vamos fazer uma reta real. Em uma extremidade eu tenho -2 com uma bolinha fechada. Por quê? Porque aqui eu tenho o igual, ó. E na outra extremidade o 5 com uma bolinha aberta, porque tem que ser menor do que 5, não pode ser igual. E aqui o f de x pode assumir qualquer valor entre -2 e 5, certo? E aí ele fala que a função g de x, ele deu a função g de x aqui, ó. A função g de x é 1 menos a função f. E aí ele pergunta qual é o domínio, qual é o conjunto imagem da função g, ou seja, o que eu posso ter como resposta na função g. Então vamos entender os extremos aqui, ó. A função f tem dois extremos. Ela pode assumir um valor mínimo de -2 e ela pode assumir um valor máximo de 5. Um valor bem próximo de 5, mas não é 5, certo? Mas eu vou usar os extremos do intervalo para fazer a conta. Então vamos supor que f de x... Deixa eu mudar aqui que eu escrevi errado. Vamos supor que f de x assuma esse valor do extremo esquerdo aqui, que é -2. Como é que fica a função g nesse caso? A função g de x vai ficar 1 menos... E agora, no lugar de f de x, eu vou colocar -2. Então, ó, -2, certo? Então, a função g de x vai assumir o valor, ó, menos e menos vai ficar mais, 1 mais 2 vai ser 3. Então, quando o f de x assume o seu valor mínimo de -2, a função g assume o seu valor de 3. E eu não sei se ele é mínimo ou máximo ainda, mas vamos calcular aqui, pensando agora, deixa eu mudar a cor, que a função f de x vai assumir o valor 5. O que acontece com a função g nesse caso? A função g vai assumir o valor, então, ó, 1 menos f de x, só que o f de x é 5. Então aqui vai ficar -4. Ou seja, quando f de x é mínimo, g de x é máximo. Quando f de x é máximo, que é o 5 aqui, ó, g de x assume o seu valor mínimo. Então, como é que fica a função g de x? A função g de x assume qualquer valor entre -4 e 3. Então, ó, a função g de x assume qualquer valor entre -4 e 3. E agora eu tenho que ver o sinal que eu vou colocar. Porque, ó, quando eu usei o -2, a bolinha estava fechada lá, ó. E a minha resposta foi 3. Então vai ficar assim, ó. Menor ou igual a 3. Bolinha fechada no -2, bolinha fechada na resposta do -2. Ou seja, tá aqui, ó, o igual. E aqui quando eu usei o 5 deu -4. Só que lá no intervalo o 5 está aberto. Então aqui a resposta do 5 também tem que estar aberta. Então esse é o intervalo. Esse é o intervalo aqui, ó. Esse é o conjunto imagem
da função g de x. Escrevendo isso aqui na forma de intervalo, eu tenho um intervalo que está aberto na esquerda, que começa no menos 4, e ele está fechado na direita aqui, ó, com o 3. E isso me leva na alternativa, deixa eu ver a alternativa certinha aqui, alternativa A. Então, ó, exercício resolvido. Tranquilo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aí. Percebe que a prova, e se você dá uma olhadinha na playlist aí, percebe que função é um assunto recorrente na prova, então vale a pena estar estudando, certinho? Toma cuidado aí e cuida das funções, beleza? Não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, certo? E se inscreve no canal. Fui, até o próximo exercício.